Olá pessoal, eu sou Renata Marques, professora da Escola de Arquitetura e Design da UFMG e uma das editoras da revista Pisiagrama, e fui convidada pelo educativo do BDMG Cultural para guiar as conversas do seu segundo conjunto de podcasts. Esses podcasts fazem parte da série Vizinhanças e Linguagem e abordam a maneira como diferentes tipos de linguagem podem criar relações entre pessoas, grupos, modos de vida e formas de conhecimento. O convidado de hoje é Bernardo Esteves, jornalista e repórter da revista Piauí, onde escreve sobre ciência, saúde, meio ambiente e tecnologia. Ele apresenta o podcast quinzenal A Terra é Redonda, abordando o olhar da ciência sobre questões da atualidade. Ao final de cada podcast, Bernardo acolhe a pergunta de uma criança sobre coisas que parecem inexplicáveis, como uma lagartixa anda nas paredes e como ela muda sutilmente de cor. O que acontece quando duas nuvens se esbarram no céu? Bernardo busca um especialista para responder a cada questão das crianças, porque a ideia de que a ciência não é algo distante da vida cotidiana é uma premissa. Oi, Bernardo, tudo bem? Oi, Renata, tudo jóia? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui para conversar com você. É um prazer. Eu acho que seria legal você poder se apresentar e contar um pouco da sua trajetória pelo jornalismo e sua relação com a ciência. Talvez falar também sobre seu interesse pelo suplemento, né, do jornal dos anos 40 e 50, Ciência para Todos. O que você acha? Então, eu sou mineiro, Belo Horizontino, estava estudando comunicação social na Fafisch, na UFMG, tinha livros de divulgação científica na estante, mas nunca achei que eu fosse escrever sobre ciência. E meio que por acaso apareceu um estágio para mim na sucursal da revista Ciência Hoje, e fiquei um bom tempo da minha graduação escrevendo reportagens sobre a ciência que era feita na UFMG, na PUC, enfim, centros de pesquisa mineiros, para a revista Ciência Hoje. E aí acabei pegando gosto pela coisa. Depois que eu me formei, a Ciência Hoje quis me contratar. Fui para o Rio de Janeiro, depois desse convite, e peguei gosto por escrever sobre ciência. Acabei me especializando nisso e acabei indo fazer, então, mestrado e mais tarde doutorado em História da Ciência e Epistemologia na UFRJ, como uma forma de, enfim, ter mais ferramentas conceituais e poder refletir melhor sobre esse tema sobre o qual eu estava escrevendo. No mestrado foi que eu estudei esse suplemento que você mencionou, um suplemento chamado Ciência para Todos, que era veiculado no Diário Carioca Amanhã, que nasceu como um diário oficial do Estado Novo, sobre Getúlio Vargas, e que depois perdeu um pouco esse caráter de diário oficial, mas que tinha suplementos muito interessantes de cultura, e esse de ciência, que saiu entre 48 e 53, e que era assinado por jovens cientistas e professores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Todos eram jovens pesquisadores ou professores que estavam muito entusiasmados com a ciência e que tentavam, nesse suplemento, incutir nos leitores o gosto enfim, o fascínio pela ciência. E aí, isso foi o que eu estudei no mestrado. Depois, no doutorado, eu fui trabalhar com um tema um pouco mais contemporâneo. Eu estudei a escrita colaborativa dos verbetes de ciência na Wikipédia em português. Mas, enfim, isso é um dos meus chapéus, né, vamos dizer assim, meu chapéu acadêmico. Meu chapéu profissional, tive duas grandes etapas na minha trajetória, que foram, primeiro, né, cerca de 10 anos trabalhando como editor do site da revista Ciência Hoje, e nessa segunda etapa, como repórter da revista Piauí, onde eu tenho escrito reportagens de fôlego sobre temas de ciência e meio ambiente. E mais recentemente, esse ano, eu me tornei professor de jornalismo científico justamente na UFMG, né, uma volta às origens. Muito bom saber dessa novidade. Eu não sabia que você estava também aqui na Pois UFMG. Muito bom. Sim. E eu acho que não é à toa que você está nesse podcast aqui conosco, porque, como você disse, né, esse trânsito entre o chapéu acadêmico e a divulgação científica extra-acadêmica é uma coisa que te acompanha, então, né, desde o início. E eu acho que a gente pode
dar um salto, né, no tempo e aterrissar nesse momento estranho que a gente está vivendo, né? E chegar ao seu canal de podcast A Terra é Redonda. E é um título que traz certa ironia, né? Mas antes de tudo é a afirmação do óbvio, daquilo que parecia que todo mundo já sabia, não é? Como encarar certa reação negativa das pessoas diante das evidências científicas que falam tanto da crise climática como da pandemia? Pois é, Renata, é quase constrangedor, né, que a gente se veja é, é, nessa posição de estar lançando em 2020 um podcast chamado A Terra é Redonda. Mas esse podcast, com esse título, né, irônico, como você sublinhou, é uma espécie de resposta institucional nossa na revista Piauí a esse momento tão estranho que a gente está vivendo, em que as verdades científicas parece que são acessórias para tantas pessoas, né? Tanta gente parece escolher os fatos científicos conforme a sua conveniência, né? Então dizer, eu aceito isso, mas não aceito aquilo, né? Veja, a ciência ela é dinâmica, as verdades são transitórias, né? A gente está sempre refinando a nossa explicação do mundo, mas com base em método, com base em práticas que são comumente estabelecidas, com base, enfim, tem todo um ritual para você contestar uma verdade científica, né? Não é, a gente não vai para a televisão, a gente não vai para o YouTube, a gente não vai para a internet simplesmente dizer que vacina não funciona, ou que aquecimento global não está acontecendo, ou que não é obra dos seres humanos. A gente está vendo aí, assistindo com essa pandemia a uma nova onda, né, de contestação, de negacionismo mesmo dos conhecimentos científicos solidamente estabelecidos. Então, enfim, diante desses tempos e diante desse governo que a gente está atravessando, nós da revista Piauí entendemos que era importante a gente criar um espaço em que a gente pudesse discutir a atualidade científica com opiniões embasadas e solidamente fundamentadas, né? Enfim, colocando de outra maneira, a gente achou importante ter um espaço para reafirmar a voz da ciência que anda fazendo tanta falta na esfera pública nesses tempos estranhos. No canal A Terra Redonda, Bernardo, é muito interessante porque você tem a chance de tornar visível os rituais e os protocolos científicos, né, de que você falava, e tornar visível o que eu acho muito importante, que são os caminhos de bastidores da ciência, né, que você acaba compartilhando ao conversar com uma série de agentes, né, desses rituais e protocolos. Mas o que eu percebo também no canal A Terra é Redonda, que há espaço para certa reflexão, né, sobre perspectivas de futuro também da ciência. E aí eu queria falar um pouco disso, porque da minha trajetória de pesquisadora, que é da arte, né, na verdade, da relação entre arte e ciência, que eu entendo como enfoques de um processo criativo, né, pelos quais a gente investiga o mundo. Sim. Eu queria falar um pouco disso, né? No esforço de entendimento do mundo, além da arte e da ciência, que tem convergência em algumas ocasiões e oposições em outras, né? A gente tem também os saberes tradicionais, que não operam na lógica moderna que separa arte e ciência, né? E é toda uma outra coisa, outro modo de ver, de sentir, de dizer, de explicar o mundo. No momento que a gente está, parece sintomático que enquanto a ciência está atacada, a arte também está atacada e os saberes tradicionais também estão sendo atacados. Como que você vê essa vizinhança e esse diálogo entre a ciência e os outros saberes? Eu acho que eu me alinho com você ao entender, né, assim, a ciência e as artes, né, as ciências e as artes como complementares e como irmãs gêmeas, né, que são, no fundo, vertentes diferentes, né, assim, dessa grande aventura intelectual humana no planeta. E eu tento, na medida do possível, promover essa visão com o meu trabalho, né, assim, de alguma forma romper, derrubar o muro que muitos ainda mantêm erguido entre as ciências naturais e as humanidades, né, entre as ciências e as artes. Eu enxergo o jornalismo científico que eu pratico como uma tentativa
de promover essa visão. É relativamente comum uma visão que enxerga a ciência como oposta ou como superior a outros sistemas de conhecimento, né, a outros tipos de saber. E eu acho profundamente equivocada essa visão. Não acho que a gente deva medir com as mesmas réguas diferentes sistemas de conhecimento. Eu acho que, pelo contrário, a gente deveria promover uma compreensão da forma como a ciência opera, da forma como a ciência da forma como a ciência explica o mundo. Eu acho que se a gente entender esse caminho pelo qual esse tipo específico de saber é construído, a gente vai entender a sua força, porque, é claro, a gente vive num mundo em que a ciência é uma força dominante, e, no fundo, mais do que opor a ciência e dizer que a ciência é melhor ou mais poderosa do que outros tipos de saber, eu acho que o nosso papel é entender de onde a ciência tira essa força, de onde ela deriva essa capacidade que ela tem de explicar o mundo, e que ela tem de transformar essa capacidade de explicar o mundo em técnica que nos permite voar de uma cidade a outra, que nos permite nos comunicar à distância e nos permite, enfim, tantas proezas técnicas. Mas a gente não deve nunca perder de vista o fato de que a ciência é um tipo de saber situado, é um saber particular, como os saberes indígenas são, como sistemas religiosos também são, enfim, são conhecimentos situados. E a gente tem que resistir à tentação de enxergar a ciência como uma forma universal de conhecimento e que vai se impor sobre as outras. No fundo, assim, a gente tem que, se a ciência explica tanta coisa, nos permite fazer tanta coisa, cabe a nós entender de onde que ela tira essa força dessa explicação de mundo. Eu acho que aí também o jornalismo científico entra com esse papel, pelo menos na forma como eu concebo ele. Queria evocar aqui um conselho que eu ouvi certa vez de um imunologista português chamado Antônio Coutinho, ele foi convidado nosso em um evento da revista Piauí, 2018, se não me engano, e ele falando para um público que incluía muitos jornalistas de ciência, ele deixou esse seguinte conselho, ele falou: olha, se eu fosse vocês, eu não me preocuparia tanto em transmitir o conteúdo de uma notícia científica, porque o conteúdo, o que for realmente importante, cedo ou tarde vai parar nos livros de ciência. Eu daria atenção especial ao método, ou seja, como os cientistas chegaram àquele conhecimento. Então eu acho que enxergo em parte o meu papel como aquele de alguém que tem que não vender a ciência como algo que vai se impor automaticamente por sua universalidade ou por seu poder esmagador sobre outras formas de saber. Eu procuro mostrar e levar os leitores a entender de onde a ciência tira a força do seu poder de explicar o mundo. Muito legal quando você fala de conteúdo e método, né? Que o importante é que o método seja compartilhado com as pessoas, né? E aí eu acho que tem a ver com a questão da linguagem, que é uma outra questão que eu queria conversar com você. Porque eu acho que a ciência, no momento atual, ela está tendo que gastar muita energia, né, para reagir a essas armadilhas políticas, né? Como você já bem explicou. E aí eu acho que a questão da linguagem, ela fica mais do que nunca urgente, né? E bem que, historicamente, a linguagem da ciência, assim como a da arte, tem operado numa lógica que é muitas vezes elitista, arrogante, excludente, que se preocupa muito mais com o conteúdo, né? Que é um conteúdo muitas vezes difícil de traduzir para quem não está habituado, familiarizado, né? Então eu fico pensando, temos a oportunidade de repensar a linguagem da ciência, né? Enfim, te pergunto, se há uma pedagogia da arte em construção, que é uma coisa que eu percebo nas minhas pesquisas, te pergunto se há também uma pedagogia da ciência em construção. Boa pergunta, Renata. Eu não sei se eu consigo responder de forma definitiva, mas o que eu posso dizer é que certamente a gente está vendo os cientistas pegos no contrapé diante desse momento de
crise de confiança na ciência e contestação, negacionismo de tantos saberes, tantos conhecimentos solidamente estabelecidos há muito tempo. Diante disso, eles são pegos no contrapé e se veem obrigados a rediscutir o seu lugar na sociedade, a tentar encontrar novas formas de se conectar com a sociedade, com o público, e isso talvez repercuta em termos de linguagem, né? Eu entendo que muitas vezes a linguagem foi um refúgio onde alguns cientistas podiam de alguma forma se diferenciar do resto. Quer dizer, a ciência é muito específica e a gente não vai fugir disso. Eu acho que à medida que a ciência vai ficando mais, os conhecimentos vão se especializando e vão ficando mais refinados e vão ficando mais técnicos e específicos, é inevitável que a gente tenha palavras mais técnicas e palavras mais complicadas para descrever essa compreensão mais refinada do mundo. Esse eu acho que é um caminho sem volta, inevitável, mas não necessariamente precisa ser um caminho que vai continuar apartando os cientistas da sociedade. Eu acho que o fato que eles precisem recorrer a termos e linguagens mais específicas não significa que eles vão ficar incomunicáveis com o resto da sociedade. Acho que cabe aos cientistas pensar em uma forma de trazer esses debates, não necessariamente no mesmo grau de detalhamento técnico, mas, enfim, de trazer esses debates para a sociedade, para que a sociedade entenda um pouco o que eles estão perguntando, de que maneira eles estão tentando responder essas perguntas e que tipo de contribuição isso traz para a sociedade. Enfim, eu acho que a gente tem nessa crise de confiança na ciência uma oportunidade para a gente, em vez de simplesmente resgatar o iluminismo tal qual ele foi colocado ali desde o século XVIII, uma oportunidade para a gente passar a entender a ciência, passar a mostrar para a sociedade de onde vem a força da ciência. Você falou muito do caminho sem volta das linguagens ultra especializadas, né? Uma linguagem específica que, de fato, não é o caso de ser abandonada, né? Mas a gente está falando também de como que a ciência consegue criar interfaces, né, com as suas exterioridades, os outros campos, né, a vida comum, enfim. E aí eu queria voltar numa coisa que quando eu te apresentei eu citei, porque de fato me chamou muita atenção no canal A Terra é Redonda, da revista Piauí, que eu acho de uma precisão e ao mesmo tempo precioso a inclusão da pergunta da criança, né? Que você abre para enviar, para as crianças enviarem perguntas ao final de cada podcast. E aí eu acho que fica um lugar em processo, um lugar em construção de uma possível conversa, de um diálogo possível, né? Entre uma linguagem que ela é absolutamente espontânea e precária, no sentido de que é uma criança de 2 anos, 3 anos, né, que pergunta muitas vezes, e aí você tem como resposta, você coloca o ultra especialista do outro lado para responder a uma criança de 3 anos. Eu acho isso muito potente. Você pode falar um pouco dessa ideia, enfim, desse retorno? Claro. Então, Renata, esse quadro, né, chama A Pergunta do Seu Filho, né, que encerra cada episódio do podcast, era um pouco uma tentativa da gente... Claro, primeiro ele funciona como uma espécie de alívio narrativo, né, para o episódio, em que a gente muitas vezes discute temas densos e complicados, é uma discussão puxada muitas vezes, e ali é hora da gente soltar o ar e descontrair um pouco. Mas, independente desse efeito narrativo, é uma busca nossa de chamar a atenção e dar visibilidade para esse olhar das crianças, que muitas vezes nos desarma, né? Assim, nos pega no contrapé, porque elas... a gente aprende a domesticar muito o nosso olhar, a nossa visão de mundo, e as crianças, sobretudo as mais novas, elas ainda não internalizaram, né, esse tipo de domesticação do olhar que com o tempo a gente pega, né? Então as crianças
tem esse olhar muito livre de condicionantes, né? Então elas enxergam coisas de um jeito que a gente não enxerga. De certa maneira é como se cada criança, como se todos nós nascêssemos um pouco cientistas, né? Com aquela curiosidade, no fundo, a curiosidade das crianças talvez seja a mesma, né? A curiosidade que move os cientistas. Só que ali a gente tem essa curiosidade, uma potência infinita, porque ela não está muito condicionada, né? Por fatores sociais. Então, pego o exemplo do episódio que foi ao ar essa semana, eu acho que talvez tenha sido a que mais me agradou, tanto a pergunta como a resposta, que é sobre uma menina que durante essa pandemia, uma menina de 5 anos que ficava olhando para o frasco de álcool gel na casa dela e queria saber por que é que o álcool gel tem bolhas que não se mexem. E aí, quer dizer, fico pensando, eu achei muito insólita a pergunta e muito boa a resposta. A gente recorreu, como você disse, a um último especialista. Mas o especialista foi muito feliz e conseguiu explicar isso numa linguagem que eu tenho certeza que a Marina, de 5 anos, entendeu, sem, melhor de tudo, sem recorrer à palavra viscosidade, né? Ele conseguiu explicar isso sem precisar do jargão. E aí, isso eu acho que, para fazer a ponte com a sua pergunta anterior sobre linguagem, eu acho que ali pode estar a chave para a gente, quer dizer, o cientista ele pode e deve continuar dialogando entre seus pares com um vocabulário cada vez mais específico, mas ele não deve nunca perder de vista a capacidade de conversar com o público sobre aqueles mesmos assuntos em termos que sejam acessíveis para todo mundo, quer dizer, porque no momento em que se corta esse vínculo dos cientistas com a sociedade, a ciência fica exposta ao tipo de questionamentos, ao tipo de negacionismos que a gente vem assistindo na esfera pública ultimamente. Maravilhoso. Então, acho que podemos caminhar para a última pergunta, né, que é um pouco um resumo, talvez um fechamento sobre essa ideia da gente imaginar perspectivas de futuro da ciência, né? Eu queria te perguntar, pensando, né, no entendimento da ciência como esse lugar que comporta a subjetividade do pesquisador, né, e que obrigatoriamente não deixa de se vincular às questões políticas e sociais do seu contexto, qual seria o papel do cientista hoje diante da recepção pública da ciência? Ou, sei lá, em outras palavras, como que a gente pode caracterizar o cientista do século XXI? Eu acho, Renata, que o cientista do século XXI ele tem que se reconectar com a sociedade. Eu acho que isso que a gente está vivendo é um sintoma, de alguma forma, de uma desconexão. Em algum momento, esse elo se perdeu, mas eu acho que cabe aos cientistas e às cientistas resgatar esse laço com a sociedade e mostrar, sobretudo, vai soar redundante em relação a coisas que eu já disse aqui antes, mas é porque eu acho essa ideia muito importante. Eu acho fundamental que os pesquisadores saibam comunicar para o público de onde vem o poder daquela explicação de mundo que eles geram, né? E isso passa um pouco por entender a natureza das perguntas, a natureza do método que foi aprimorado nos últimos séculos para a gente responder essas perguntas. A gente precisa entender o alcance das respostas. Nem todas as respostas têm a mesma força, nem todas as conclusões. A ciência envolve margens de erro, envolve incertezas, envolve riscos. Eu acho que são dimensões que muitas vezes os cientistas preferem manter à margem da sua comunicação com o público, por talvez entender que aquilo fragilizaria a visão do público da ciência, mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente entender as limitações, quanto mais a gente entender as incertezas que estão associadas ao conhecimento científico, eu acho que mais a gente vai saber caracterizar e valorizar esse conhecimento científico. E isso passa por comunicação, isso passa por canais de diálogo, e a gente nunca teve tantas possibilidades de comunicação, né? Acho que a gente está aqui fazendo um podcast, que é uma opção a mais que a gente tem para conversas entre cientistas e a sociedade. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa pluralidade de canais que a gente dispõe hoje para estimular esse tipo de comunicação que, acredito, virá reforçar parte dessa confiança perdida na ciência, como a gente vem discutindo aqui ao longo desse programa. Eu adorei, achei ótimo. Que legal, Renata, adorei também. Achei ótimo conversar com você. Muito obrigada, viu, Bernardo? Obrigado a vocês pelo interesse.
Espero que tenha feito algum sentido aí essas cascatas que eu disse. Esse podcast faz parte da série Vizinhanças e Linguagem, um projeto educativo do BDMG Cultural em parceria com o Micrópolis. Visite o site do BDMG Cultural para acessar mais podcasts e conteúdos educativos.